Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num dos maiores desafios do mundo do investimento, que é aquela batalha interna entre uma estratégia bem pensada, disciplinada e as nossas próprias reações emocionais. Vamos a isso! Para começar, uma pergunta direta. Se pensarmos um bocadinho, o que é que representa a maior ameaça para a acumulação de riqueza a longo prazo? Será a próxima crise económica? A volatilidade do mercado? A inflação? A resposta, como a análise nos mostra, talvez seja surpreendente. A maior ameaça, na verdade, não vem de fora, não vem da volatilidade do mercado, mas sim dos impulsos que vêm de dentro, da nossa própria mente. É aqui que a verdadeira batalha acontece. Portanto, vamos falar de estratégia versus emoção. O sucesso no investimento raramente vem de uma qualquer genialidade para prever o que o mercado vai fazer. Pelo contrário, está quase sempre assente na consistência e no rigor de uma estratégia bem definida. O verdadeiro inimigo não é o mercado, é a nossa tendência para agirmos por impulso. E isto é crucial. O maior destruidor de riqueza não é a volatilidade, mas sim a emoção humana. Falamos daquele medo que nos paralisa numa crise ou da euforia excessiva que nos leva a correr riscos desmedidos. É isto que cria o verdadeiro fosso entre o sucesso e o fracasso nos investimentos. Então, por que é que tomamos estas decisões? Muitas vezes contra os nossos próprios interesses. A área das finanças comportamentais dá-nos um mapa para entendermos como é que nos desviamos do caminho racional. Vamos lá ver os principais culpados. Primeiro, a aversão à perda. Estudos mostram que a dor de perder 100 euros é sentida com cerca do dobro da intensidade do prazer de ganhar esses mesmos 100 euros. É este viés, que está profundamente enraizado em nós, que alimenta a venda em pânico, o clássico vender no fundo do poço, que acaba por cristalizar perdas no pior momento possível. E depois temos o oposto, o excesso de confiança. É um pouco como aquele fenómeno em que mais de 80% das pessoas se consideram condutores acima da média, o que, claro, é estatisticamente impossível. Nos investimentos, este viés leva a que se acredite que se consegue prever o mercado melhor do que os outros. O resultado? Carteiras pouco diversificadas e uma exposição a riscos que muitas vezes nem são totalmente compreendidos. O que é realmente interessante aqui é ver como podemos construir defesas. Para cada viés e para a sua armadilha emocional, existe chamemos-lhe, escudo estratégico. Contra a aversão à perda, um fundo de emergência e regras claras. Contra o excesso de confiança, análise fundamental e rebalanceamento. E contra aquela tentação de tentar adivinhar o mercado, a disciplina do dollar cost averaging, que no fundo é só investir uma quantia fixa em intervalos regulares, independentemente das flutuações. E estes escudos não são apenas ideias, são ferramentas muito práticas. A solução para a nossa falibilidade humana não é tentar ser menos emocional. Isso é impossível, mas sim criar sistemas que tornem a emoção irrelevante para a tomada de decisão. E a arquitetura dessa disciplina assenta em 3 pilares fundamentais. Primeiro, uma alocação de ativos clara, baseada no perfil de risco. Segundo, o rebalanceamento periódico para manter essa alocação. E terceiro, o já falado dollar cost averaging para investir de forma consistente. O rebalanceamento é absolutamente crucial. É um mecanismo que, de forma completamente automática e sem emoção, nos força a fazer o que é contra-intuitivo. Vender uma parte daquilo que subiu muito e comprar mais daquilo que ficou para trás. É a forma mais pura de comprar na baixa e vender na alta, mas sem depender de adivinhação. E isto leva-nos a esta máxima clássica que é, no fundo, a essência do dollar cost averaging. A consistência de investir regularmente, faça chuva ou faça sol, anula a necessidade de tentar prever o momento perfeito para entrar, que é quase sempre um exercício completamente inútil. E para quem duvida, os dados históricos são muito claros. Este número, mais 466%, representa os ganhos potenciais para quem teve a disciplina estratégica de comprar ações durante o pico da crise financeira de 2008. Enquanto o medo e a aversão à perda ditavam a fuga em massa, a estratégia via uma oportunidade histórica. Mas atenção, uma estratégia disciplinada não significa uma estratégia rígida. Muito pelo contrário, tem de ser adaptável. Vamos ver como é que uma mentalidade estratégica se posiciona face às grandes transformações do cenário financeiro atual. O cenário macroeconómico, com a inflação e as taxas de juros, é um gatilho clássico para a aversão à perda. O medo de perder poder de compra leva muitos a decisões precipitadas. A resposta estratégica não é entrar em pânico, mas sim fazer um ajuste ponderado na alocação de ativos, usando ferramentas que ajudam a antecipar tendências e a manter uma visão de longo prazo, em vez de reagir ao ruído do dia-a-dia.
Outro vetor fundamental hoje em dia é a sustentabilidade, ou ESG. Um investidor com acesso de confiança pode ignorar estes fatores, achar que consegue escolher os vencedores sem olhar para isto. Mas a realidade é que os fatores ESG deixaram de ser apenas sobre valores e passaram a ser um indicador-chave de boa gestão e de resiliência a longo prazo, especialmente em tempos de crise. E, finalmente, a digitalização. Ela está a criar classes de ativos completamente novas através da tokenização, que é basicamente transformar ativos do mundo real em tokens digitais. Ora, isto cria um terreno fértil para a euforia excessiva. O investidor estratégico não se deixa levar pela especulação, foca-se na evolução da regulação, entendendo que a regulação não é um obstáculo, mas sim um sinal de maturidade e de oportunidade real. E chegamos assim à conclusão. A chave para a prosperidade no investimento não é nenhum segredo complexo ou fórmula mágica. É, simplesmente, a disciplina. É ela a ponte que liga os objetivos financeiros à realidade, sobretudo num mundo que está sempre a mudar. Resumindo, os pontos essenciais a reter são: primeiro, criar regras operacionais para neutralizar a emoção. Segundo, formalizar e manter a alocação de ativos com disciplina. Terceiro, usar fatores como o ESG para identificar qualidade. E, acima de tudo, manter a capacidade de adaptação sem nunca abandonar a estratégia. E, para terminar, fica esta reflexão. A questão não é se vamos sentir medo, mas sim quando o vamos sentir. É inevitável. A pergunta fundamental é se a estratégia que temos está construída para resistir a esse momento e continuar a executar o plano, independentemente de todo o ruído emocional. A preparação é tudo. Obrigado por me acompanharem nesta análise.